Algum tempo atrás eu soltei esse vídeo ensinando como que você faz para criar uma pulseira bem simples utilizando uma garrafa de vidro. Mas aí fica um questionamento, será que utilizando uma garrafa com um efeito mais transparente também daria certo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fuse. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou te mostrar também como que você faz para criar uma pulseira utilizando uma garrafa transparente. E para a gente iniciar, eu quero dizer que eu não vou entrar muito a fundo aqui nas técnicas envolvidas por trás, porque eu já falei no outro vídeo. Aqui eu vou simplesmente montar a peça, também passo a passo. Então eu vou transferir aqui a imagem da câmera para minha mesa e a gente vai começar agora. Então, para a criação dessa pequena pulseira, eu vou usar essa garrafinha aqui. Aí você pode usar uma garrafa de sua preferência, claro. Eu estou usando essa daqui porque esse efeito aqui, eu vou utilizar a cor natural dela, óbvio. Esse efeito aqui azulado, ele se torna um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Isso, a tonalidade do azul que eu estou falando. De acordo com o ângulo que você olha para a garrafa. Eu acredito que isso na pulseira vai ficar bem interessante. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou utilizar para a criação dela somente o corpo da garrafa, porque é onde eu tiro a maior quantidade de vidro de forma uniforme. Então eu venho aqui, separo minha garrafa, venho aqui com o meu cortador, retiro aqui a minha manivela para me fixar a minha garrafa nela, prendo aqui a minha manivela no meu cortador, essa parte aqui eu não vou usar. Fixo aqui a minha resistência onde eu quero fazer o corte, ligo ele e começo a girar. Lembrando que aqui eu vou procurar usar o máximo possível desse espaço aqui que o corpo dessa garrafa me dá. Então eu tento tirar o mínimo possível do corpo, ou seja, eu coloco a base da minha resistência um pouco mais para o canto. Lembrando sempre de manter um sincronismo na hora de girar a garrafa para que ela corte o mais reto possível. Cortado o fundo, eu puxo aqui a base da minha resistência para retirar a área do ombro. Pronto. Ligo e começo a girar. Prontinho. Garrafa cortada. Eu separo aqui o meu cortador e foco a minha atenção aqui no corpo da garrafa. Então o próximo passo agora é abrir ele no meio. Eu venho aqui com o meu cortador, risco aqui, risco aqui. Prontinho, abri minha garrafa. Então, para que as minhas peças fiquem com uma boa qualidade, eu, Evandro, prefiro levar essas duas partes aqui primeiro para o forno, para elas chaparem, e aí eu venho com as chapas dessa garrafa aqui e começo a cortar minhas peças na chapa plana. Então eu levo ela para o forno e assim que chapar eu volto aqui. Então olha só, depois de chapadas as minhas garrafas, a gente chega nesse resultado aqui. Você vê, ó, que ela fica plana, só que com algumas imperfeições aqui na parte de baixo. Eu particularmente gosto, não acho feio essa parte aqui. Isso dá na peça a certeza de uma peça criada à mão, essas imperfeições. Então aqui eu tenho a minha peça, você pode ver que ainda tem até a logo da cerveja. E o que eu gosto bastante desse vidro é esse efeito visual aqui. A gente tem um vidro quase que transparente com um pouquinho de azul, uma pitada de azul, só que à medida que você olha pela lateral, olha só, ele fica mais azul. Isso na minha peça eu acredito que vai dar um efeito bem bacana. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar tanto aqui quanto aqui para mim ter uma peça mais ou menos retangular. Olha só, lembrando pessoal, se vocês não têm afinidade com o vidro, vocês usem aqui o alicate bico de pato para fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Então tá,
Fiz isso aqui na minha peça, aliás, vou fazer aqui na outra também. Prontinho, não tem problema essa imperfeição aqui. Então fiz isso nas minhas duas peças. Eu vou vir aqui no meu gabarito, caso vocês não tenham um gabarito desse. Vocês vão cortar aqui peças com 2 centímetros de largura. Vou cortar uma. Por que 2 centímetros de largura, Evandro? Pelo seguinte fato. Dentro do forno, quando a gente for montar a nossa peça, a gente vai vir aqui com uma peça. Lembrando, a gente vai fazer uma fusão, né, de 2 placas dessa. Então a gente vai colocar aqui no forno. Eu vou vir aqui com meu níquel cromo, claro que untado com caulim. Vou colocar aqui sobre a minha peça. Só lembra de deixar ele o mais reto possível. Venho aqui com a minha segunda peça e coloco em cima. Coloquei em cima, eu levo ela para fazer a fusão. Claro que vai ter que ficar, né, o arame tem que ficar no meio da peça. Eu levo para fazer a fusão. Terminei de fazer a fusão, como o meu arame vai estar untado, eu venho aqui, retiro o meu arame da peça e aí eu vou ter uma peça, uma placa fundida com um furo na diagonal, aqui no meio da peça. Tendo esse furo, eu venho aqui com uma broca de minha preferência. Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês uma broca diamantada de 19 milímetros, 18 milímetros externa. No caso aqui eu vou usar a medida interna dela. Por quê? Porque como ela é uma broca oca, aqui como tem 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros, eu vou furar aqui essa placa. Quando eu furar ela, eu vou tirar aqui de dentro umas esferas não, uns pequenos discos com o furo diagonal. E são esses discos que a gente vai usar para montar a nossa pulseira. Aqui eu trouxe para vocês verem 2 opções de broca. Uma que eu sempre usei, que é bem mais robusta, e essa daqui que eu encontrei baratinha no Mercado Livre para vender. Na verdade eu nunca usei ela, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu nunca usei essa broca aqui. Mas eu já percebo que pelo peso e pelo material é uma qualidade bastante inferior a essa daqui. Então eu vou testar ela também com essa peça. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a peça no forno, venho com o níquel cromo untado, coloco sobre a minha peça, venho com a segunda peça em cima, levo para fundir, tiro o níquel cromo, depois vou vir com a broca e vou retirando os discos da minha peça. Eu tenho certeza que com essa broca aqui vai dar tudo certo. Essa daqui eu ainda tenho minhas dúvidas. Então vamos lá, voltando. Agora que eu cortei as minhas peças, eu separo elas e vou cortar aqui as outras também. Prontinho, minhas peças cortadas, olha só aqui como ficou o azul. Ó, visão de uma única peça. E eu acho que vai ficar bem interessante o efeito da minha pulseira, porque em cima a gente vê um azul um pouco mais fraco. À medida que eu giro, ele aparenta ser mais forte. Então a gente vai montar agora a peça dentro do forno, vamos pôr para fundir e daqui a pouco eu volto para vocês verem como que ela ficou. Então depois da finalização da nossa peça, nós temos esse resultado aqui. Olha só, uma pecinha bem simples, bem sucinta, bem interessante de se fazer. Nesse caso aqui, eu utilizei para retirar essa peça aqui, aquela broca, essa broca aqui maior. No caso, você pode ver, ó, como eu expliquei, assim que você fura aquela barrinha, você tira a sua broca, dentro da broca vai sair essa peça aqui. Daí você dá o acabamento nela e aí você tem a peça desse jeito aqui pronta. Nesse caso aqui, com essa broca eu cortei essas pecinhas aqui menores, olha só. Ó, você pode ver que ela é bem
interessante também. Olha o efeito azulado, ó. Olhando de lado você vê que ela fica um pouquinho mais azul. Eu gostei bastante desse efeito. No caso ela, eu fiz com essa broca. E foi a mesma coisa, olha só. Furei aqui dentro, eu retirei a peça, dei o acabamento e aqui eu tenho essa peça pronta. Como eu acreditava que essa broca aqui não ia dar tão certo, eu já sentei bala furando somente com essa broca aqui. Depois que eu lembrei que eu tinha que furar com essa daqui também, então consegui tirar só 3. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu separei aqui um elástico, vou fazer aqui a minha pulseira. No caso aqui, como a peça é de cor clara, eu separei também um elástico de cor clara. Eu venho aqui, como ele é muito fino, eu dobro ele no meio. Olha só, para ele ficar um pouquinho mais resistente. E eu seguro aqui em uma mão as duas pontas e na outra, nessa curvinha aqui do elástico, eu vou colocar um aramezinho simples. Aí você já vai entender por quê. Então, coloquei o arame. Nessas duas pontas aqui eu venho, primeiro eu separo aqui as minhas peças. Se eu fiz uma quantidade a mais, eu separo aqui a quantidade que vai dar uma pulseira. Dessa quantidade eu tiro as melhores peças. Então venho aqui, no caso se você criou bastante peça, você tem bastante peça para escolher. Como eu fiz pouquinha, então é o que tem para hoje. Então venho e passo meu elástico dentro das peças. E eu vou fazendo isso até minhas peças, até minha pulseira conseguir dar a volta no meu braço. No caso aí, se você se você for fazer essa peça aqui para alguém, você tem que medir o braço da pessoa. Eu acho que aqui, olha só, aqui já deu o tamanho do meu braço. Então, é esse aqui o tamanho da minha pulseira. Eu venho e simplesmente amarro o meu elástico aqui. Como a gente está falando de elástico e pulseira e vidro, eu recomendo que vocês caprichem bem no nó que vocês vão fazerem aí. Porque caso, vamos supor que você esteja criando essa pulseirinha aqui para vender. Vamos supor que depois você vai querer vender ela, sei lá, por R$50, 40, 60, 70 reais. Você não quer que por algum descuido do cliente o nó se desfaça. Então você capricha no nó. Vem aqui, tira o excesso e pronto. A gente tem, olha só, a pulseira bem discreta, bem interessante. Como eu falei, o azul ele dá um efeito bem interessante, ó, à medida que você vai virando o braço. Se você olhar aqui, ó, calma aí, foco, foco, foco. Se você reparar aqui nessa peça aqui, ó, você vai ver que o azul dela chama um pouco mais atenção do que essas aqui. É justamente por causa do ângulo que se vê. Mas enfim. Nesse caso aqui eu utilizei a cor natural da garrafa, sem pigmento. Aqui eu tenho outra opção, ó. Olha só, esse azulzinho aqui também de cor natural. Tenho esse âmbar, também de cor natural. E, Evandro, mas só dá para fazer de cor natural as pulseiras? Não. Olha só, tem essa daqui que eu utilizei pigmento. Você consegue fazer esse tipo de peça tanto utilizando a cor natural e, claro, dependendo do modelo que você for fazer, a cor natural fica bem interessante, ou uma corzinha, né, artificial utilizando pigmento. Olha só, tem até o preço aqui de quanto eu vendia a peça. Hashtag fica a dica. Mas enfim, nesse caso aqui eu não vou criar uma peça com essas pequenas aqui porque eu só tenho 3. Infelizmente eu só lembrei de furar a peça no final, só consegui furar essas 3 aqui. Mas se você quer algo mais discreto do que isso aqui, né, que muita gente prefere algo bem mais discreto, eu recomendo que vocês criem uma pulseirinha utilizando peças menores assim, com essa furadeira. Ou essa furadeira não, essa broca. Bom, e por hoje é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado também do resultado final da criação dessa peça. Eu particularmente gostei bastante. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. E se você tem qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou sobre o universo do Fuzzy, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você, seja aqui nos próprios comentários
ou se a explicação precisar de algumas informações um pouco mais aprofundadas, que talvez precisem tanto de imagem quanto de vídeo, eu vou responder ela lá no grupo do Telegram. E se você participa, você vai receber a sua resposta bem detalhada lá no grupo. Só um detalhe aqui, antes que eu me esqueça, é que o fio de níquel cromo, você vai ter que tomar bastante cuidado questão à espessura dele, porque se ele for muito grosso, o buraco que você fez na peça tende a ficar muito grande e aí vai ficar com uma aparência um pouco feia. Esse que eu usei aqui, por exemplo, eu acredito que já está beirando, né, o muito largo. Eu aconselharia, caso vocês optem por adquirir um fio de níquel cromo, ou seja, comprar numa loja, optar por um pouco mais fino. Esse daqui eu retirei de uma resistência do próprio forno. Claro que a resistência estava queimada e ao invés de eu jogar ela fora, eu reutilizei ela também. Reciclagem. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!